Oi gente, eu sou o professor Antônio e neste vídeo vou resolver as questões de matemática da prova do SSA, primeira fase, Processo de Ingresso 2019. As questões estão todas na descrição do vídeo com a minutagem. Assim você pode pausar o vídeo, resolver a questão que lhe interessa e depois ver qual a solução apresentada. Se gostar do vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho para receber as notificações. Vamos lá? A primeira pergunta, que na prova está com o número 13, é essa aqui. Analise o infográfico abaixo que trata de estatísticas sobre ataques de tubarão ocorridos até meados de junho do corrente ano, publicado no Jornal do Comércio em 4 de junho de 2018. Qual é a radiografia dos ataques? Aqui está, o incidente ocorrido ontem em Jaboatão dos Guararapes é o 65º caso de ataque de tubarão, registrado em Pernambuco desde 1992, de acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão. Então aqui nós temos os 65 casos, 24 pessoas morreram e 41 pessoas sobreviveram. Desses casos, 27 ocorreram entre a Igrejinha de Piedade e o Segundo Jardim de Boa Viagem. Aqui está a Igrejinha de Piedade e o Segundo Jardim de Boa Viagem. Vamos ver quais são os comandos, quais são as perguntas para essa questão. Aqui está. Com base nas informações apresentadas, analise as afirmativas a seguir. Com relação ao número de ataques ocorrido entre a Igrejinha de Piedade e o Segundo Jardim de Boa Viagem, os incidentes ocorridos na Igrejinha de Piedade superam os de Boa Viagem em 44%. Veja, os incidentes ocorridos na Igrejinha de Piedade, 12, superam os de Boa Viagem. Veja, se considerarmos Boa Viagem como isso aqui, 4 mais 7 dá 11, mais 4, 15. Então veja que o 12 não supera o 15. Certo? Aí já seria falso por isso. Mas se considerarmos, como ele diz no começo, com relação ao número de ataques ocorrido entre a Igrejinha de Piedade e o Segundo Jardim de Boa Viagem, então veja, Igrejinha de Piedade, 12. Segundo Jardim de Boa Viagem, 4. 12. De 4 para 12 aumentou quantos por cento? Pense comigo. Se tivesse aumentado 100%, quanto é 100% de 4? É 4, né? Então iria para 8. Mas veja que foi para 12. Então aumentou quanto? Aumentou 200%. Quanto é 200% de 4? É 8, né? Então 8 mais 4, 12. Então veja que do Segundo Jardim de Boa Viagem e a Igrejinha de Piedade, a Igrejinha de Piedade foi 200, os incidentes foram 200% maior do que no Segundo Jardim de Boa Viagem. Tá ok? Então, esta alternativa aqui é falsa, tá certo? Agora, a segunda alternativa. Com relação às lesões decorrentes dos ataques, a razão entre o número de lesões apenas em membros inferiores, e o número de lesões apenas em membros superiores, pode ser representado por uma dízima periódica simples. Vamos ver, membros inferiores sobre membros superiores. Então, o que é que temos? Veja aqui, membros inferiores sobre membros superiores. Membros inferiores, o que é que nós temos aqui? 3 lesões foram apenas em membros superiores. 13 lesões foram em membros inferiores. Então, temos 13 e 3. 13 em membros inferiores e 3 em membros superiores. Então, 13 em membros inferiores e 3 em membros superiores. Se nós dividirmos 13 por 3, veja, 13 dividido por 3 vai dar 4 e vai sobrar 1, não é isso? 4 vezes 3, 12, sobra 1. Fica 1 sobre 3. 1 sobre 3, se a gente dividir, vai dar 3, 3, 3, 3, tá certo? Vai dar uma dízima periódica. Essa dízima periódica ela é simples? É simples por quê? Porque o período é composto apenas por uma casa, por um algarismo. 3, 3, 3, 3. Ok?
Então, isso aqui é uma dízima periódica simples. Então, essa alternativa está verdadeira. Agora, a terceira afirmação. Sobre a radiografia dos ataques, concluímos que a razão entre o número de mortos e o de casos ocorridos entre o segundo Jardim de Boa Viagem e a Igrejinha de Piedade é 8 nonos. Aqui está o número de mortos, 24 pessoas. E aqui está o número de casos ocorridos entre a Igrejinha de Piedade e o segundo Jardim de Boa Viagem, 27 e 24. Então aqui, razão entre o número de... Sobre a radiografia dos ataques, concluímos que a razão entre o número de mortos e o de casos ocorridos entre o segundo Jardim de Boa Viagem e a Igrejinha de Piedade é... Qual o número de mortos? 24. Então, 24 aqui. Qual o número de casos ocorrido entre o segundo Jardim de Boa Viagem e a Igrejinha de Piedade? Aqui está, ó, 27. Então, 24 sobre 27. Simplificando isso aqui, dá para dividir por 3. Então, nós vamos ter 24 por 3 é 8 e 27 por 3 é 9. 8 nonos, correto. Então, essa afirmativa está verdadeira. Então, veja que nós temos verdadeiro, verdadeiro, falso, só a alternativa 1. Então, aqui, ó, ele pergunta, está correto que se afirma em 1 apenas? Não. 3 apenas? Não. 1 e 2? Não, porque 1 é falso, né? 2 e 3? Sim. Então, letra D é a resposta. Ok? Vamos à próxima questão. Questão 2, que na prova está com o número 14, diz assim, ó, no mês de setembro, uma loja de roupas teve um lucro L de Y de 40.200, em função do que foi investido, Y. Como representado na expressão LY igual a 8Y mais 200, quanto deverá ser o investimento em reais no mês de outubro para que o lucro obtido quadruplique, considerando esta mesma expressão para o lucro? Então, veja o que aqui nós temos. Nós queremos que o lucro, seja o lucro, que é isso aqui, ó, 8Y mais 200, seja igual a 4 vezes, quadruplicar, né? 4 vezes o lucro que ele obteve aqui de 40.200. Pronto, agora é só multiplicarmos e resolver essa equação. Veja bem, 8y continua 8y. Esse 200 vou passar para o segundo membro. Vou deixar ele aqui por enquanto. Vamos multiplicar aqui, ó, 4 vezes 40.200. Veja só, 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 0 é 0 de novo. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 0, 0 de novo. E 4 vezes 4, 16. Então, dá esse valor. Passando 200 para o segundo membro, que vamos ter aqui 8y igual a 160.800 menos 200. Subtraindo, vamos ter 8y igual a 160.800 menos 200, vai dar 160.600. Ok? Então, quem vai ser y? Vai ser 160.600 dividido por 8. Vamos ver quanto dá essa divisão? Vamos fazer ela aqui a parte. Ó, 160.600, vamos botar aqui, ó, 160.600 dividido por 8. 16 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 16 não sobra nada. Desço 0. Este 0 que eu desci não dá para dividir. Coloco aqui 0 no quociente. Ó, baixo 6. 6 dividido por 8 também não vai dar. Coloco 0 no quociente e baixo outro 0. Fica 60 dividido por 8. Dá 7. 7 vezes 8, 56. Sobra 4. Baixo 0.
40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Não sobra nada. Ok? Então, dá este valor. 20,75. 20,75. Então, aqui, ó, o valor de Y vai ser 20.075 reais. Ok? Então, aqui a pergunta é: quanto deverá ser investido em reais no mês de outubro para que o lucro obtido quadruplique? Deverá ser investido 20.075 reais. Aqui, letra D. Ok? Não foi fácil? Vamos ver a próxima questão? Vamos lá? Veja o que temos aqui. Temos o número 2018. Vamos colocar aqui 2018. E queremos dividir ele por todos os números de 1 a 1000. Vamos botar aqui D, o divisor. Quando dividir 2018 por esse número, né, vai dar um quociente. E vai dar um resto. Este divisor, ele vai ser um número que vai ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1000. Certo? O resto, ele não pode ser maior do que o divisor. Por exemplo, se eu estou dividindo por 5, o resto no máximo vai ser 4. E ele não quer o maior resto. Então, se eu estou dividindo por 5, o maior resto vai ser 4. Se eu estou dividindo por 10, o maior resto vai ser 9. Se eu estou dividindo por 15, o maior resto vai ser 14. Entendido? Então, o resto não pode ser maior do que o divisor, nem igual. Tem que ser menor. E o maior resto é uma unidade a menos que o divisor. Então, este resto, ele vai ser menor do que o divisor. Né? Uma unidade a menos. Mas vamos deixar assim, menor do que o divisor. O resto não pode ser maior do que o divisor, nem pode ser igual ao divisor. Compreende? Então, só por isso, a gente já pode eliminar algumas alternativas aqui. Veja, o resto não pode ser 1009. O maior resto não pode ser 1009, senão o resto ia ser maior do que o divisor. O divisor no máximo é 1000. Então não pode ser 1009, não pode ser 1018, não pode ser 2017. O maior resto pode ser um desses dois aqui. Vamos testar para ver qual dos dois. Então vamos colocar aqui, ó, 2018 dividido por quanto para dar o maior resto 336. Veja bem, para o maior resto ser 336, eu tenho que dividir por quanto? 337, ok? 337. Se eu dividir por 337, o resto, no máximo, pode ser 336. Então, vamos colocar aqui. Quantas vezes dá aqui? Vamos ver 5, né? 5. 5 vezes 7, 35. 5 vai 3. E 5 vezes 3, 15. E 3, 18, né? 8 vai 1. 5 vezes 3, 15. E 1, 16. Então, fazendo a diferença aqui, o que aqui vamos ter? 5 para 8, 3. 8 para 11, 3 também. Chamei de 11 aqui, né? Aí desce para cá, fica 7. 7 para 10, 3. Chamei de 10 aqui o 0, desce 1 para cá, fica 2. 2 para 2, nada. Então, sobrou 333. Não sobrou 336, né? Como está dizendo aqui. Então, não pode ser esse. Por eliminação, só fica a letra B. Mas vamos fazer o teste também na letra B? Vamos dividir 2018 por quanto, né? Para dar o resto 672 e ser o maior resto. Então, aqui vamos fazer a divisão para a gente ver, né? Observe. Para dar o maior resto 672, eu tenho que dividir por quanto? 673, ok? Então, aqui, ó, 673. Quando eu divido por 673, o maior resto pode ser 672, no máximo, tá ok? Então, dividindo aqui, quanto vai dar? 3 repassar, vamos colocar 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14. 4 vai 1. 2 vezes 6, 12. E 1, 13. Subtraindo aqui, ó.
6 para 8, 2. 4 para 1 não pode, né? 4 para 11, 7. Chamei de 11, desce 1 para cá, fica 4. 4 para 0 não pode, 4 para 10, 6. Chamei de 10, desce 1 para cá, fica 2. 2 para 2, nada. Então, observe que sobrou 672. Exatamente. Então, quando eu divido por 673, o maior resto, 672. Então, aqui, a alternativa B. Ok? Vamos ver a próxima questão? Quarta questão, que na prova está com o número 16, né? É a 16ª da prova. Então, o que é que ela diz? Considere a figura a seguir. Com base nesta, assinale a alternativa que apresenta uma figura obtida quando realizamos uma simetria de reflexão segundo um eixo vertical. Então, veja, vamos colocar aqui um eixo vertical em qualquer lugar, vamos colocar ele aqui e vamos realizar uma simetria de reflexão. É como se estivéssemos olhando no espelho. A figura que for refletida, a distância entre este ponto e o ponto correspondente na figura refletida, a distância a este eixo tem que ser a mesma. Ou seja, a distância daqui para o eixo, na figura refletida, o ponto correspondente a este tem que ter a mesma distância dessa. E assim para cada ponto aqui. Então, a figura refletida não poderia ser outra a não ser essa. Porque a distância deste ponto para o eixo é a mesma distância aqui, ó, do ponto correspondente a este para o eixo. A distância deste ponto para o eixo é a mesma distância do ponto correspondente a este, ó, para o eixo. E assim, qualquer ponto aqui, ó, a distância desse ponto para o eixo é igual à distância do ponto correspondente a este, que é esse aqui, para o eixo, ok? Então, não poderia ser outra figura a não ser essa. Essa aqui é a letra A. Ok? Quinta questão, que na prova está com o número 17, diz o seguinte, ó, qual dos gráficos a seguir representa duas grandezas inversamente proporcionais, cuja equação é essa daqui, ó. Equação que relaciona uma grandeza y com uma grandeza x. E o x é maior do que zero. Então, aqui está a grandeza y e a grandeza x. Observe que o x é maior do que zero, o x é positivo. Então, analisando os gráficos, a gente já pode eliminar algumas alternativas. Veja que aqui está pegando x negativa, nesse pedaço aqui todinho. Okay? Então, essa não pode ser. Aqui também o x está todo na parte negativa. Então, isso aqui também não pode ser. Olhe para essa aqui, ó. Está saindo da origem. Ou seja, está pegando x igual a zero. Não pode ser x igual a zero. 5 dividido por zero não pode. E aqui já diz, ó, x maior do que zero. Então, não pode ser essa. Como também aqui, está saindo da origem. Então, não pode ser essa. Por eliminação, só fica a letra C. Mas como, Antônio, a letra C? Veja que aqui, ó, são grandezas inversamente proporcionais. Veja que aumentando o x, diminui o y. Veja que quando o x é bem pequeno, o y é grande. Veja que um x pequeno aqui, ó, veja quanto o y está, bem alto. À proporção que o x vai aumentando, observe que o y vai diminuindo. Ok? Então, letra C. Sexta questão de matemática, que na prova está com o número 18. Diz assim, ó, os dois polígonos regulares quer dizer que tem as medidas dos lados iguais, a seguir são semelhantes. E a razão de semelhança de B para A é 3/5. Com base nessas informações, analise as sentenças seguintes. Primeira sentença. A medida do perímetro do polígono B corresponde a 60% da medida do perímetro do polígono A. Veja o polígono A, qual o perímetro dele? Vamos ver aqui, ó, perímetro. Olha, tem 6 centímetros de lado, então são 6 vezes 6, 36. 36 centímetros. Lembrando que o perímetro é você somar os lados, somar as medidas dos lados. Então, aqui dá 36 centímetros, ok? O polígono B, quanto mede o lado dele? Veja, o lado do polígono B sobre o lado do polígono A, que é 6, dá igual a 3/5.
Calculando aqui, fazendo extremos e meios, o que é que eu vou ter? Que 5b igual a 18. Ou seja, b vai ser 18 sobre 5, que é 3,6. Então, quem vai ser o perímetro aqui desse polígono B? Vamos botar aqui, perímetro. Vai ser 6 vezes 3,6, que é a medida de um lado só. 6 vezes 3,6 dá quanto? 6 vezes 6, 36. 6 vai 3. 6 vezes 3, 18. E 3, 21. 21,6 centímetros. Ok? 21,6 centímetros é quantos por cento de 36? Ele aqui diz que é 60%. Então, vamos calcular logo 60% de 36 para ver se dá 21. Para calcular é simples, basta a gente multiplicar 60 vezes 36. 60 vezes 3, 60 vezes 36. Depois a gente anda a vírgula duas casas da direita para a esquerda, ok? Ó, 0. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, 18 e 3, 21, ó. Duas casas da direita para a esquerda, a vírgula fica aqui. 21,60 ou 21,6, ok? Então, aqui significa que é verdadeiro. A medida do perímetro do polígono B corresponde a 60% da medida do perímetro do polígono A. Tranquilo? Nós também poderíamos achar este valor pelo seguinte, ó. Quando duas figuras são semelhantes, a razão entre os perímetros é igual à razão de semelhança. E aí a gente achava a razão de semelhança, né, 3/5. 3/5 é justamente 60%. Se você pegar 60 sobre 100 e simplificar, você vai obter 3/5. Correto? Agora, segunda afirmação. Os ângulos do polígono B têm medidas inferiores a 30% das medidas do polígono A. Vejam bem, para as figuras serem semelhantes, é preciso que elas tenham a mesma forma e os lados correspondentes sejam proporcionais. Para elas terem a mesma forma, os ângulos não podem ser diferentes, como eles dizem aqui. Tá ok? Os ângulos têm que ter a mesma medida. Então, isso aqui é falso. Tá ok? Terceira sentença. As áreas dos dois polígonos estão na mesma razão de semelhança que as medidas dos perímetros. Quando duas figuras são semelhantes, a razão entre os perímetros é igual à razão de semelhança. Mas a razão entre as áreas é igual à razão de semelhança ao quadrado. Então, ela não é igual à razão de semelhança. É igual à razão de semelhança ao quadrado, ok? Duas figuras semelhantes, a razão entre as áreas é igual à razão de semelhança ao quadrado. Então, isso aqui é falso, tá ok? Então, observe que só ficamos com a sentença 1 verdadeira. Então, aqui nas opções, o que é que temos? Ó? Está correto que se afirma em 1 apenas, ok? Letra A. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá certo? Que eu respondo. Vamos para a próxima questão? Sétima questão de matemática, que na prova está com o número 19. Diz assim, ó. Em um sistema de coordenadas cartesianas, considere as representações das funções f de x igual a x ao quadrado menos 4 e g de x igual a menos x menos 2. Veja que f de x é uma função do segundo grau, é uma função quadrática, e g de x é uma função afim, uma função do primeiro grau, ok? Aqui o gráfico é uma parábola e aqui o gráfico é uma reta. Em quantas regiões essas representações dividem o plano? Então vamos ter que fazer um esboço do gráfico. Para fazer o gráfico dessa aqui, vamos ver onde ela corta o eixo x e onde corta o eixo y, tá ok? Bom, corta o eixo x nas raízes. Vamos ver quem são as raízes disso aqui. Ó. X ao quadrado menos 4 igual a 0. Ou seja, x ao quadrado igual a 4, x igual a mais ou menos a raiz de 4, que é
mais ou menos 2. Então, a função f corta o eixo x em menos 2 e 2. E corta o eixo y em menos 4. Isso aqui é o f. Vamos ver a função g. G corta o eixo x aonde? Na raiz. Quem é a raiz da função g? Vamos colocar aqui, menos x, menos 2, igual a 0. Ou seja, menos x igual a 2. Multiplicando por menos 1, eu vou ter que x igual a menos 2. Então, corta o eixo x no menos 2. Certo? E corta o eixo y onde? No menos 2 também. Nesse valorzinho aqui. Certo? Bom, então vamos representar aqui o eixo x, o eixo y. Os valores onde corta o eixo x da função f, no menos 2 e no 2, aqui é o menos 2 e 2, e corta o eixo y no menos 4. Então aqui está o menos 4 e aqui o menos 2, que é a função g que vai passar por ela. Então, como vai ficar o gráfico da função f de x? Vai passar por aqui. Ó. É uma parábola côncava para cima. Algo mais ou menos assim. Então, aqui está o menos 2, aqui está o 2 e aqui está o menos 4 do eixo y, que é o vértice da parábola. Certo? Agora, vamos fazer um esboço do gráfico da função g. A função g é uma função afim, decrescente, ó, porque o a é negativo. Corta o eixo x na raiz, no menos 2, ou seja, vai passar por aqui. Ó. E corta o eixo y aqui no menos 2, também vai passar por aqui. Ó. Então, vai ser uma reta decrescente aqui, algo mais ou menos assim. Tá certo? Então, a pergunta é, em quantas regiões do plano isso aqui foi dividido? Observe que a gente tem aqui ó, uma região. Então, aqui seria 1. A gente tem esse pedaço aqui todinho. Uma região. Outra região aqui, ó. Essa parte aqui de fora todinha, ó. Tá certo? Aí já seria 2 regiões, né? Então, 1, 2. Outra região. Outra região aqui, ó. Certo? Isso aqui tudinho. Então, já seria a terceira região. Outra região aqui nessa parte de dentro do gráfico, ó, isso aqui tudinho, ó. Certo? Aí já seria a quarta região. Outra região aqui, isso aqui tudinho, ó. Então, que já seria a quinta região. Então, a pergunta é, em quantas regiões divide o plano? 5. Ok? Na letra E. Tranquilo? Vamos ver a próxima questão? Oitava questão, que na prova está com o número 20. Diz assim, ó. Ana leva 15 minutos todos os dias para chegar ao seu trabalho, viajando de metrô. Trabalha durante 8 horas por dia e utiliza apenas 1 hora e 15 minutos de intervalo para o almoço, a fim de conseguir largar mais cedo. Para retornar, ela pega uma carona com seu irmão e leva exatamente 35 minutos para chegar à sua casa, por causa do tráfego intenso no horário. Nessas condições, se Ana sai de casa todos os dias às 7 horas e 30 minutos, em que horário ela chega à sua casa nos dias em que vai ao trabalho? Vamos lá? Ela leva 15 minutos, né? Todos os dias para chegar ao trabalho. Então, vamos somar aqui todos esses tempos. Ó. 15 minutos, vou colocar assim. Ó. Certo? Para chegar ao seu trabalho, viajando de metrô. Trabalha 8 horas por dia. 8 horas, vou colocar aqui assim. Ó. Ok? E utiliza apenas 1 hora e 15 minutos de almoço. Aqui, ó. 1 hora e 15 minutos de almoço. Certo? Ela pega uma carona com seu irmão e leva exatamente 35 minutos para chegar à sua casa. 35 minutos aqui, ó. Tá ok? Vamos ver qual o tempo total que ela gasta. Então aqui eu tenho ó, 5 mais 5, 10, mais 5, 15. 5 vai 1. Aí 1 mais 1, 2.
2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. E 8 mais 1, 9. Então, ela leva isso aqui, ó, 9 horas e 65 minutos. Então, veja aqui, ó, 65 minutos dá 1 hora e 5 minutos. Então, vou tirar 60 minutos daqui, passar para o 9, vai ficar 10. Então, vai ficar 10 horas e 5 minutos. Vou colocar aqui, ó, 10 horas e 5 minutos, ok? É o tempo que ela gasta. Agora, veja que aqui diz que ela sai de casa às 7h30. Então, ó, 7h30. E ela gasta esse tempo para ir e voltar, 10 horas e 5 minutos. Então, somando aqui, o que é que vamos ter? Ó? 5, 3, 7, 1. Então, 17 horas e 35 minutos. Ok? Então, a pergunta é aqui, ó. Em que horário ela chega à sua casa no dia em que vai ao trabalho? 17 horas e 35 minutos. Certinho? Letra D. Tranquilo? A nona questão. A nona questão, que na prova está com o número 21. Diz o seguinte, ó. Um representante de produtos de informática comprou um computador ao seu fornecedor e colocou à venda com um lucro de 40%. Após meses, como não estava conseguindo vender o computador, passou a oferecê-lo com um desconto de 25% sobre o preço de venda. Assim, esse representante teve sobre o preço de compra do computador um lucro ou um prejuízo, né? Lucro ou prejuízo. Vamos ver. Observe que não diz o preço que ele comprou o computador. Então, a gente pode supor qualquer preço. Um preço X, um preço C de compra, tá certo? Eu vou supor que ele comprou por R$100, porque fica fácil fazer os cálculos, certo? Supor que o preço de compra foi R$100. Bom, se ele comprou por R$100, então ele vai vender por quanto? O preço de venda. Quanto é 40% de R$100? 40. Então, o preço de venda vai ser quanto? Vai ser o 100 que ele comprou, mais o 40 do lucro. Então, vai ser R$140. Ok? Como ele não estava conseguindo vender por R$140, o que foi que ele fez? Deu um desconto sobre o preço de venda, sobre isso aqui. Então, ele deu um desconto de 25% sobre os 140. O que é 25%? Se você analisar direitinho, 25% é exatamente a quarta parte. 4 vezes 25 não é 100? Então, 25% é a quarta parte. Então, ele deu um desconto aqui de quanto? Vamos ver de quanto foi o desconto. O desconto foi de 25% de 140, ou seja, a quarta parte de 140. É como se fosse dividir 140 por 4. 140 dividido por 4 dá quanto? Dá 35. R$35. Ok? 4 vezes 35, 4 vezes 30 é 120, 4 vezes 5, 20. 120 mais 20, 140. Tranquilo? Então, ele deu um desconto de R$35. Significa que ele vendeu por quanto? Por quanto ele vendeu? Ele estava querendo vender por 140, deu um desconto de R$35, ele vendeu por 105. R$105. Supomos que ele tinha comprado o computador por R$100. Se ele está vendendo por 105, então ele está ganhando R$5. R$5 representa quantos por cento de R$100? Não é 5%? Então ele está tendo um lucro de 5%. Ok? Letra B. Vamos ver a próxima questão? 10ª questão, que na prova está com o número de 22. Diz assim, ó. No loteamento Terra Boa, um terreno de formato triangular, conforme o esboço a seguir, que tem um dos lados medindo 7 metros, 7 metros ó, de comprimento, e outro medindo 5 metros, e o terceiro lado desse terreno forma com o lado de 5 metros um ângulo de 60 graus. Com base nessas informações, qual a medida em metros do comprimento do terceiro lado desse terreno? Observe que aqui está o terreno. Um lado tem 7 metros, não diz qual dos lados, tá certo? Vamos supor que seja
esse aqui que tem 7 metros. Outro lado tem 5 metros, também não diz qual dos lados que tem 5 metros, tá certo? Vamos supor que fosse esse. E um dos lados tem x, tá ok? Diz aqui que o terreno, o terceiro lado, que a gente não sabe, está chamando de x, ele forma com o lado de 5 metros um ângulo de 60 graus. Então, ó, este lado forma com o lado de 5 metros um ângulo de 60 graus. Então, aqui, 60 graus. Tá ok? Então, este é o triângulo. Como é que nós vamos resolver isso? Observe que a gente não sabe como é esse triângulo. Tá? A gente não sabe se esse triângulo é retângulo ou não. Então, não dá para usar o teorema de Pitágoras aqui, tá certo? Então, nós temos que usar o quê? A lei dos cossenos, tá certo? E o que é que diz a lei dos cossenos? A lei dos cossenos diz o seguinte, ó. Em um triângulo qualquer lado ao quadrado, vamos supor que fosse o A aqui, ó. Qualquer lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto desses lados, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Veja que é o cosseno do ângulo formado por BC. Ó. Então, veja que está A ao quadrado, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado por eles, ou o cosseno do ângulo oposto ao lado A. Da mesma forma, se eu colocasse o B aqui na frente, ó, ficava B ao quadrado, aqui ia ficar os outros dois lados, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes A vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado B. Ó. O lado B está aqui, o cosseno do ângulo oposto ao lado B. Se fosse o C, C ao quadrado, aqui seria igual, tá? É um erro aqui, ó. Seria igual. Seria C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos duas vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado C. Veja que o lado C está aqui, o ângulo oposto é esse ângulo φ. Tá ok? Então, a gente pode aplicar isso aqui. Então, aplicando aqui, o que é que vamos ter? Veja que vou colocar quem ao quadrado? O lado que está oposto ao ângulo que eu tenho. O ângulo que eu tenho é o ângulo de 60 graus. Então, vai ser 7 ao quadrado. 7 ao quadrado igual a soma dos quadrados dos outros dois lados. 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Menos duas vezes o produto desses lados, vezes 5 vezes x, vezes o cosseno do ângulo oposto a este lado. Ó. Veja o lado oposto, certo? 60 graus. Então, quem deve ficar aqui na frente é o lado que está oposto ao ângulo que a gente tem. Tá ok? Bom, vamos tirar isso daqui, não vamos precisar mais, né? Então, o que é que vamos ter agora? 7 ao quadrado é 49, igual. 5 ao quadrado é 25, mais x ao quadrado. Aqui, ó, menos 2 vezes 5 dá 10, né? 10x. Cosseno de 60, cosseno de 60 é 1 meio, né? Ou 0,5, tá certo? Vou botar 1 meio. Continuando, vamos ter, ó, 49 igual a 25 mais 10 ao quadrado mais x ao quadrado, né? Então, aqui, ó, 10x vezes meio. 10x vezes 1 dá 10x, dividido por 2 dá 5x. Então, observe que isso aqui vai recair numa equação de segundo grau, né? Vamos resolver aqui, ó. Vamos passar tudo para um membro só, não é? Então, vamos ficar aqui com 49 menos 25 menos x ao quadrado mais 5x igual a 0. Rearrumando aqui, eu vou ter menos x ao quadrado mais 5x. Aqui dá mais 24 igual a 0, ok? Para não ficar negativo aqui o coeficiente do x ao quadrado, vamos multiplicar por menos 1. Então, vamos ficar com x ao quadrado menos 5x
menos 24 igual a 0. Agora é só resolver esta equação pela fórmula de Bhaskara, ou por soma e produto, ou completando o quadrado, como achar melhor, tá ok? Vamos fazer aqui pela fórmula de Bhaskara, calcular o discriminante delta. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, menos 5 ao quadrado, que dá 25, né? Menos 4 vezes A vezes C, ó. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 24 é negativo também, certo? Então vai ficar mais aqui, ó. 4 vezes A vezes C. C é negativo, então vai ficar mais aqui, tá ok? 4 multiplicado por 1 é 4. 4 vezes 24 dá 96. Então, delta vai ser quanto? 25 mais 96, 121. E o x? X vai ser menos B, B é menos, então vai ficar mais, tá ok? Mais ou menos a raiz quadrada de 121, que é 11, sobre 2A, que A é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter x1, que vai ser 5 mais 11, 16, dividido por 2 dá 8. E x2, que vai ser 5 menos 11 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Veja que esse x é a medida do lado do terreno, então ele não pode ser negativo, tá certo? Esse valor aqui não convém. Fica só 8. Então significa que a medida desse terreno é 8 metros, ok? Letra C. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá certo? Que eu respondo.